quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos nesta quarta-feira. É uma alegria podermos partilhar com vocês a palavra de Deus neste culto, nesta noite. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai Santo que estás nos céus, o Senhor ouviu as orações, o Senhor ouviu os pedidos e os agradecimentos. E agora pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, que ao estudarmos a Tua palavra, o Espírito Santo nos fale de maneira clara, incentivando-nos neste preparo para o grande acontecimento da volta de Jesus. Derrama sobre nós o Teu Espírito, assim como o Senhor prometeu àqueles que lhe o pedissem. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, hoje vamos estudar com vocês o capítulo 19. São 20 capítulos e nós estamos no penúltimo, capítulo 19, que fala sobre a volta de Cristo. A volta de Jesus é o tema de maior emoção, de maior alegria na vida do cristão. A primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus são os temas que devem tomar conta da nossa mente. Nós deveremos gastar tempo pensando na primeira vinda de Jesus, quando Jesus estabeleceu o reino da graça, e agora a segunda vinda de Jesus, quando Ele vai estabelecer o reino da glória. Que bênção, queridos! Todos os que estiverem vivendo no reino da graça poderão viver no reino da glória. Mas não tem como você pular para o reino da glória sem primeiro experimentar a graça divina estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, este capítulo, a volta de Cristo, na página 155 desta nova edição, eu começo lendo com vocês Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, peço a vocês que têm a Bíblia, todos os que têm Bíblia possam abrir a Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 2. Aqui nós encontramos um texto usado neste capítulo pela serva do Senhor, capítulo 12, verso 2. Está dizendo assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando vai acontecer isso? Qual vai ser o contexto? Aqui no capítulo 12, verso 1, diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui está falando do tempo do fim. E na sequência, Deus fala que muitos dos que dormem no pó da terra, não todos, muitos dos que dormem no pó da terra. A Bíblia fala de duas ressurreições gerais: a ressurreição geral dos santos, que será na volta de Jesus, e a ressurreição geral dos ímpios, que será no final dos 1000 anos. Que todos os ímpios vão ressuscitar no final dos 1000 anos. Mas, queridos, a Bíblia fala também de uma ressurreição parcial, chamada de ressurreição especial, pouco conhecida. Tão pouco conhecida que alguns pensam que seja heresia. Tão pouco conhecida que alguns dizem: não, você está pregando uma coisa que não está na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. Não, está na Bíblia, está no Espírito de Profecia, só que é pouco falado. E este capítulo, na primeira página do capítulo 19, começa falando exatamente sobre esta ressurreição. Começa dizendo assim:
Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Capítulo 12 de Daniel, verso 2. Agora vejam a revelação que Deus fez. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo inclui as 3 mensagens angélicas. Deus usa a expressão mensagem do terceiro anjo para se referir à primeira mensagem, segunda e terceira. A terceira mensagem angélica, quando ela começa a ser pregada, ela é pregada de uma forma compacta com a primeira e a segunda. Portanto, queridos, as mensagens angélicas não começaram a ser pregadas antes de 1844, começaram sendo pregadas em 1844, de lá para cá. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Não está falando de todos os que morreram desde Adão, desde Abel. Está falando todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Serão o que? Ressuscitados. De que forma? Glorificados, aqui diz. Saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Mas não são somente os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Aqui diz que também os que participaram da morte de Cristo, aqueles que crucificaram Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade, eles também ressuscitam para verem e assistirem à volta de Jesus, para cumprirem aquilo que Jesus disse diante de Anás de Caifás: vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. E ele, quando ouviu, rasgou as suas vestes, porque achou que era uma blasfêmia. Mas Jesus disse: vereis o Filho do Homem. Eles que crucificaram Jesus e o condenaram, eles também verão quem foi aquele que eles crucificaram, quem foi aquele que eles condenaram. Por isso está dizendo aqui: os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7, esse é o texto usado. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, os mais obstinados inimigos da sua verdade, povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Esse texto que está aqui no capítulo 19, ele está resumido, e eu gostaria de lê-lo de forma mais longa, como está no Grande Conflito, na página 636. Na página 636 e 637, eu vou ler o mesmo texto de forma mais completa. Aqui diz, na página 636 do Grande Conflito: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Que horas? Meia-noite. Vocês já pensaram, à meia-noite, naquele imensa escuridão, o sol brilhar? É o que está dizendo. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo. Que horas? Meia-noite. E em sua força, sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Amém. Aleluia! É nessa sequência, é nessa descrição sequencial que Deus então fala agora na página 637. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificado para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade, povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Densas nuvens ainda cobrem o céu, contudo o sol de quando em quando irrompe, aparecendo com o olhar vingador de Jeová.
depois de descrever a ressurreição destes santos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, é uma ressurreição especial. Eles ressuscitam glorificados. Depois de fazer essa descrição, na página 639, Deus revela algo mais. Vejam na página 639 do grande conflito. Eu estou citando um acontecimento que vai ocorrer na sequência, mas que não está aqui nos eventos finais, mas está na sequência. Na página 639, grande conflito diz: enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. O que vai acontecer depois da ressurreição especial dos santos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo? O céu vai se abrir, cumprindo uma profecia que está em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, esta é a profecia que vai se cumprir na sequência. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Depois da ressurreição especial, o próximo acontecimento majestoso é o quê? Apocalipse 11, 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Queridos, depois que os santos ressuscitam, glorificados, não estamos falando da ressurreição geral, na volta de Jesus. Estamos falando de uma ressurreição especial, um pouco antes da volta de Jesus, que inclui os santos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo e os ímpios que participaram da crucifixão de Jesus. Depois que isso acontece, aparece no céu a glória da cidade santa. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. E o que aparece então? Quando abre-se o céu e aparece a glória da cidade da Nova Jerusalém, aparece o quê? Na sequência diz: aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmos 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Ímpios e salvos contemplam a lei estampada no céu dos 10 mandamentos, e todos podem ler, todos terão que ler. Muitos não gostariam de ler esses 10 mandamentos estampados no céu, porque são inimigos da lei de Deus, mas eles terão que ler os mandamentos que eles desprezaram, os mandamentos que eles pisaram, os mandamentos que eles transgrediram. Eles terão que ler, porque afinal de contas eles terão que ter consciência do pecado que cometeram. O regozijo dos salvos contemplando a lei de Deus no céu, e o terror dos ímpios ao contemplarem a mesma lei. Reações diferentes. Reações diferentes. E aqui diz: a mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. E é impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. É um terror. Membros de igrejas, pastores, clérigos, todos, eles ficam abismados,
porque agora eles contemplam no céu aquilo que eles tanto desprezaram. Queridos, só depois da ressurreição especial, só depois da lei de Deus ser estampada no céu, só então eles ouvirão uma voz. A voz de Deus será ouvida. A voz de Deus será ouvida e entendida pelos santos. Mas a voz de Deus será ouvida e não entendida pelos ímpios, porque para eles será como um barulho de trovão. Eles não vão entender nada, mas os salvos entenderão a voz de Deus, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Ah, queridos, que segredo guardado a 7 chaves, não é? Deus não tem segredos, Deus tem um segredo. E eu gostaria que vocês pensassem naquele texto de Jesus que diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Este segredo será revelado. Quando vai ser revelado? Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7 fala o momento exato em que este segredo de Deus será revelado. Agora lemos aqui em Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Capítulo 10 de Apocalipse, verso 7. Lemos: mas nos dias da voz do 7º anjo. Quando? Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta, se cumprirá o quê? O segredo de Deus, como foi anunciado aos profetas, os seus servos. Deus só tem um segredo, e esse segredo vai se cumprir quando a 7ª trombeta for tocada. Quando a 7ª trombeta for tocada, acontecem duas coisas. Duas coisas acontecem quando a 7ª trombeta for tocada. A primeira coisa, Apocalipse 11, verso 19. Apocalipse 11, 19 diz assim. Estão vendo aí a 7ª trombeta? Lá em cima no capítulo 11, verso 15, diz a 7ª trombeta. Quando ela for tocada, tem uma descrição do que vai acontecer. E no verso 19 diz que o céu vai se abrir e vai se ver o quê? A arca do concerto, ou seja, a lei de Deus estampada no céu. Mas lá em Apocalipse 10, verso 7, diz que também quando for tocada a 7ª trombeta, Deus vai revelar o segredo. Que segredo? O segredo que ele revelou em visão para a sua serva. Quando Ellen White teve a visão, ela disse: Deus declarou o dia e a hora. Mas quando eu saí da visão, eu não lembrava mais do dia e da hora. Quando eu saí da visão, eu não lembrava mais. E não era para lembrar mesmo. Por quê? Porque é um segredo que Deus vai revelar quando for tocada a 7ª trombeta. Voltando agora para a leitura aqui deste livrinho, queridos, do Eventos Finais, na primeira página que estamos lendo aqui, na página 155, aqui nós lemos: Deus anuncia o tempo da vinda de Cristo. Mas lá no pé da página diz: falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava. Deus falava e silenciava, dando tempo para que as suas palavras fizessem o eco, não é? Aqui diz: enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. As palavras vão sendo repercutidas por toda a terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima. Por que estavam olhando para cima? Porque lá está a lei de Deus, e de lá vem também do céu aberto, e emanando do céu vem a glória da cidade celestial, e ali eles ouvem uma voz. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra, como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, o que acontecia? Os anjos aclamavam: glória, aleluia.
Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória, como fazia o de Moisés quando desceu do Monte Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e santificado o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e a sua imagem. Agora, a serva de Deus diz assim: não tenho mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Interessante. Existe um dia e a hora para a volta de Jesus? Existe. Só que Deus fez com que ela se esquecesse, e ninguém sabe, eu não sei, você não sabe, mas Deus vai declarar quando for tocada a 7ª trombeta. Quando a terra cambalear como um bêbado, quando os céus se abalarem e tiver vindo o grande dia do Senhor, quem subsistirá? Uma cena eles contemplarão com tremor e agonia, e da qual em vão procurarão escapar. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Quem quer ver, verá. Quem não quer ver, verá. Terá que ver. Olhos de alegria, olhos de terror, lágrimas de alegria, lágrimas de terror. Todos terão que ver Jesus voltando nas nuvens. Lá em Mateus capítulo 24, verso 30, diz: todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ricos lastimam a destruição das suas soberbas casas, a dispersão de seu ouro e da sua prata. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa da sua pecaminosa negligência, mas para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Ricos e ímpios estão chateados, não porque pecaram, mas porque Deus venceu. Eles estavam torcendo não pela vitória de Deus. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem da sua impiedade. Surge logo, depois da ressurreição especial dos santos, depois do céu aberto, deixando aparecer a glória da cidade celestial, e aparecendo a lei de Deus estampada no céu, depois então de Deus declarar o dia e a hora da volta de Jesus, depois disso é que vai surgir o quê? Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Isso vem na sequência. No livro Grande Conflito vem na sequência. É muito bom ler ali aquele capítulo do livramento dos justos. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão humana. Então é uma nuvem muito pequenininha que surge lá no céu, negra, escura. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que a distância parece estar envolta em trevas. Não é trevas, mas a distância é tão pequenininha que parece envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra. E mais brilhante e gloriosa vai se tornando, até se tornar uma grande nuvem branca. A pequenina nuvem do tamanho da metade da mão de um homem, ela vai crescendo e vai se tornando uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos que acompanham a volta de Jesus, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal pode e é apta para conceber seu esplendor. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. É o Rei dos Reis, é o nosso Jesus. No próximo texto diz: é nessa ocasião que os santos transformados, é nessa ocasião que os santos serão transformados.
Qual é o momento em que todos os salvos vivos serão transformados? No abrir e fechar de olhos, de mortais para imortais? Quando a nuvem branca, rodeada, não é, por anjos, quando eles contemplarem Jesus Cristo assentado sobre as nuvens, é nesse momento em que os santos mortais se tornarão imortais. Até lá nós vamos ser mortais. Imortalidade é algo que pertence em essência para Deus, mas Deus vai nos dar da sua imortalidade na volta de Jesus. Aqui diz, é nessa ocasião que os santos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Esse é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Embora o texto não seja citado ali, a fonte é 1 Tessalonicenses 4, 16. Quando diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, arrebatados em quê? Nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sim, queridos. Aqui nós lemos, pensam em os ímpios que contemplam com terror a volta de Jesus, pensam em como Barrabás, um assassino e salteador, foi escolhido no lugar de Jesus. Agora, quando os ímpios contemplam a volta de Jesus, eles começam a pensar na loucura que fizeram em ter escolhido Satanás e não Jesus, escolhido Barrabás e não Jesus. Pensam em como Barrabás, um assassino salteador, foi escolhido em seu lugar. Como Jesus foi coroado com espinhos, açoitado e crucificado. Como nas horas da sua agonia sobre a cruz, os sacerdotes e os maiorais escarneceram dele, dizendo: desça da cruz e creremos nele. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Todos os insultos e afrontas a Cristo, todo o sofrimento causado a seus discípulos, estarão agora tão vívidos na memória dos ímpios, como quando foram praticados os atos satânicos. Tudo vem na memória deles. E mais embaixo, na mesma página, diz: as nuvens começam a enrolar-se como um pergaminho, e eis ali o brilhante e claro sinal do Filho do Homem. Os filhos de Deus sabem o que essa nuvem significa. Ouvem-se sons musicais, e à medida que se aproximam, abrem-se as sepulturas e os mortos são ressuscitados. Agora é a ressurreição geral de todos os santos. Agora é a ressurreição geral de todos os santos. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão nesta ressurreição geral na volta de Jesus. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para as sepulturas dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertem, 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 vocês que dormem no pó, e surjam. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Queridos, como Deus teve tamanho carinho por nós em nos revelar os detalhes da volta de Jesus. O que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois, a sequência, para que os filhos de Deus vão crescendo na fé, vão sendo santificados, animados, porque eles sabem que a nuvem está para aparecer no céu, e a nuvem representa a volta de Jesus.
Nós não fomos deixados por Deus às escuras, na ignorância. Deus revela seus segredos aos seus servos, os profetas. Está tudo na palavra de Deus. Aqui diz ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Aqui fala sobre Hebreus capítulo 10, verso 37. Seus olhos, os olhos de Jesus, qual chama de fogo, penetram nos trancados calabouços e buscam ali os escondidos. Filhos de Deus presos, filhos de Deus nas prisões. Mas os olhos de Deus penetram nos escondidos calabouços, pois seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses olhos do Salvador estão acima de nós, em nosso redor, observando toda dificuldade, discernindo todo perigo, e não há lugar onde os seus olhos não possam penetrar. Jesus vê tudo, nenhuma tristeza e sofrimento de seu povo onde não chegue a compaixão de Jesus. Isso mostra, queridos, que na volta de Jesus, muitos filhos de Deus estarão presos, muitos filhos de Deus estarão escondidos, mas Deus vai libertá-los. Muitos estarão sentenciados à morte, só sentenciados porque não vão morrer. Deus os libertará. Mais embaixo diz: os herdeiros de Deus vieram dos esconderijos das choças, vieram dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. E mais embaixo na página diz: demoram-me com prazer sobre a ressurreição dos justos, os quais sairão de todas as partes da terra, de cavernas rochosas, de calabouços, das covas da terra, das águas do mar. Pessoas que morreram no mar serão ressuscitadas do mar. Pessoas que morreram no rio serão ressuscitadas do rio. Ninguém é passado por alto, todos ouvirão a sua voz. Eles sairão com regozijo e vitória. Por que vitória? Porque nós estamos do lado do vencedor. E quem está do lado do vencedor é vitorioso. Pelo derramamento terrível da ira de Deus sem mistura, sucumbem os ímpios habitantes da terra. Sacerdotes, padres, governantes, povo, ricos e pobres, elevados e baixos. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Jeremias 25, 33. Os ímpios morrerão, e como morrerem, assim ficarão, sem serem pranteados. Ninguém para chorar por eles. E assim eles vão permanecer durante os 1000 anos. Porque os salvos vão para o céu, mas os ímpios mortos permanecem na terra. É uma carnificina. E aqui fica Satanás e os seus anjos por 1000 anos, não é? Por 1000 anos. Mas os salvos no céu, na Nova Jerusalém. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra. Todos. Consumidos pelo Espírito da sua boca, destruídos pelo resplendor da sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e a terra é esvaziada dos seus moradores. Cumpre então o que diz em Jeremias: olhei para a terra e não vi pássaro, não vi animal, não vi ser humano nenhum, não havia ninguém sobre a terra, só trevas. Permanece esse estado caótico por 1000 anos, são os 1000 anos de Apocalipse 20. Mas os salvos no céu, a glória do rosto de Jesus, para os justos, para os santos é vida, mas para os ímpios é fogo consumidor. Aquela glória que emana do rosto de Jesus, para os salvos é vida, porque quando eles contemplam a glória de Cristo, eles estão transformados de mortais para imortais. Mas os ímpios, ao contemplarem a mesma glória, são consumidos, são destruídos, porque eles viveram no pecado e aborreceram a Deus. Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, poderiam estes que têm ódio a Deus, ódio à verdade, ódio à santidade, poderiam eles se unir à multidão celestial e participar dos seus cânticos de louvor? Não. Para eles seria uma coisa chata, uma coisa insuportável, serem levados para o céu e ficarem cantando louvores a Deus. Quem não gosta de louvar a Deus aqui, não gostaria de louvar a Deus no céu.
Quem não é habituado a obedecer a Deus aqui, também não teria nenhum prazer em obedecer a Deus no céu. Por isso, é um ato de misericórdia de Deus não levá-los para o céu, porque caso os levasse, eles pediriam para pular de lá. Eles não suportam. Eles não suportam. Para ilustrar isso, eu conto para vocês a história do bêbado. O bêbado sonhou que foi para o céu. E ele estava visitando o céu, estava tudo muito bonito, mas ele estava com sede de álcool. Ele queria beber. E a história conta que ele chegou para um anjo que estava perto dele e disse: escuta, não tem algo para eu beber aí, não é? Um pouquinho de uísque ou de cachaça? O anjo disse: aqui não, aqui é o céu. Ah, tá bom. Continuaram passeando, visitando coisas lindas no céu, mas ele queria beber. E perguntou de novo, ele disse: não, aqui é o céu, aqui não tem o álcool, aqui não tem a cachaça. Nisso ele acordou do sonho. E quando ele acordou do sonho, ele disse: ah, ainda bem que era um sonho. Queridos, se nós nos apegamos ao pecado, aos vícios, às drogas, o céu para nós seria o quê? Uma tortura. Não teríamos prazer nisso. Para termos prazer na vida do céu, temos que começar a vida do céu já aqui na terra. Estudando a Bíblia, amando a Deus, amando o próximo, confessando os nossos pecados, tendo prazer na justiça. Começa aqui a vida do céu. Não espere a volta de Jesus. Comece hoje sua vida de louvor a Deus, de confissão, de estudo da Bíblia, de consagração. Uma vida inteira de rebeldia contra Deus incapacita a pessoa para o céu. A pureza, a santidade e a paz dali do céu seria para os ímpios uma tortura, diz aqui. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Dá para entender isso? Não foi Deus que escolheu a morte dos ímpios, foram eles que escolheram a morte. Deus propõe a vida e a morte. Eu vos proponho a vida ou a morte? E Deus diz: escolhe, pois, a vida. Mas e se o ímpio escolhe a morte? A responsabilidade é de quem? Do ímpio. Não podemos jogar sobre Deus a morte dos ímpios, a culpa da morte dos ímpios. Eles escolheram. Deus queria que todos vivessem, por isso Jesus morreu por todos. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea da sua parte. Eles se excluíram do céu espontaneamente. E justa é a misericórdia de Deus em deixá-los fora, porque eles pediram para ficar fora. Os justos vivos são transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. À voz de Deus eles foram glorificados. Agora tornam-se imortais. E com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão de uma a outra extremidade dos céus e da terra, os seus escolhidos. Mateus 24, 31. Crianças são recolhidas e levadas pelos santos anjos aos braços de suas mamães. Seu filhinho que morreu será devolvido para você. Amigos há muito tempo separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Por quantos dias estaremos ascendendo e subindo em direção à Nova Jerusalém? 7 dias, diz aqui. Todos nós entramos na nuvem. A nuvem não é simplesmente nuvem. A descrição aqui é de que é uma nuvem viva, porque ela tem rodas, ela se movimenta. Aqui diz, olha, todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Deus trabalha em ciclos de 7. Deus trabalha em ciclos de 7. É bom a gente entender isso, né? E até a nossa ascensão ao céu será de 7
dias. E ao avançar o carro, diz aí, ao avançar o carro, que carro? Carro de nuvens. É um carro de nuvens que nós entramos nele. E as rodas do carro de nuvens clamavam. Então, é um carro de nuvens, não é? Vivo. Porque as rodas clamavam o quê? Santo. Se você quiser entender melhor isso aqui, leia Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 descreve o trono de Deus, cheio de rodas, se movimenta para frente e para trás, não é? Aqui diz que ao avançar o carro, as rodas clamavam santo. E as asas dos anjos, não é? Ao se moverem, clamavam o quê? Santo. E o séquito de anjos ao redor da nuvem clamavam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o mesmo que está lá em Apocalipse capítulo 4, quando os anjos querubins clamam, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É assim que eu gosto de orar cada manhã, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque é assim que os anjos fazem, é assim que nós vamos fazer ao ascender 7 dias para o céu. E os santos na nuvem clamavam, glória, aleluia. Quão glorioso será ver a Jesus e receber as boas-vindas como remidos, comprados pelo sangue de Jesus. Jesus nos recebe com alegria. Mais embaixo diz, com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas para os seus fiéis. Primeiro ele morreu por você. Depois ele ressuscitou por você e subiu ao céu. Depois ele voltou do céu por você. E agora ele leva você para o céu. E agora, antes de entrar na Nova Jerusalém, Jesus Cristo dá as boas-vindas aos seus fiéis para o gozo do Senhor. Essa alegria divina consiste em ver o reino da glória, as pessoas ali que foram salvas por sua agonia e sua humilhação. Compensou a morte de Jesus na cruz, compensou o seu sofrimento. Ele vê agora o resultado da sua morte na cruz e fica satisfeito, cumprindo a profecia de Isaías 53, verso 11, que diz, viu o resultado da sua obra e ficou satisfeito. Nos resultados da sua obra, Cristo contemplará a recompensa naquela multidão grande, que ninguém pode contar, apresentada como irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vi então, queridos, um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade Nova Jerusalém gloriosas coroas. Da onde os anjos vêm com as coroas? Da Nova Jerusalém. Eles vêm de lá. Eles trazem as coroas com nomes escritos nas coroas, uma para cada santo. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, os anjos dão para Jesus uma a uma as coroas. Apresentam-nas a Jesus e com suas próprias mãos, Jesus, o adorável Jesus, as coloca sobre a cabeça dos santos. É Jesus quem coloca a coroa na sua cabeça, uma coroa que tem o seu nome. É ali também que ele vai te dar uma pedrinha branca, com um nome. Um nome que só você vai ver e vai saber qual é. Sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas estrelas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa, mas não tinha coroa sem estrela. Umas tinham milhares de estrelas, outras tinham poucas estrelas. Mas a serva de Deus diz, eu não vi nenhuma sem nenhuma estrela. O que quer dizer isso, irmãos? Que você, ao ir para o céu, você precisa levar alguém para o céu. Está certo? Você não pode guardar toda essa beleza, toda essa alegria, todo esse céu, todo esse sonho de Deus para a sua vida. Você não pode guardar só para você. Você tem que contar para os outros. E quando você contar isso para os outros, você tem que contar com brilho nos olhos, com grande alegria, que você vai inspirar a pessoa a tomar a decisão ao lado de Jesus, convencer a pessoa de que vale a pena abraçar Jesus como Salvador. Vale a pena. O céu é muito bom. E o amor de Jesus é infinito.
Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Cada estrela são pessoas que você ganhou para Jesus. Pelo exemplo, às vezes você ganha uma pessoa para Jesus e nem fica sabendo, porque você muda daquele lugar e a pessoa se converte e você nunca ficou sabendo. Você vai descobrir no céu pessoas que vão estar lá dizendo: eu fui salvo por Jesus por seu testemunho. E você não sabia. Serão surpresas. Se lá entrarmos, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por seu e por meu intermédio. Amém, irmãos? Você é o rosto de Jesus para as pessoas. Você é a mão de Jesus para as pessoas. Você é o sorriso de Jesus para as pessoas. As pessoas estão olhando para os seguidores de Jesus como sendo exemplos na terra. E nós devemos mostrar o caminho, deixar a luz brilhar. Antes de entrar na cidade de Deus, antes de entrar na Nova Jerusalém, o Salvador Jesus concede a seus seguidores os emblemas da vitória. É a coroa, lembra-se da pedrinha branca? Tem mais coisa. Antes de entrar na Nova Jerusalém, ele concede os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias da sua condição real. As fileiras resplendentes são dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro em redor do seu rei. O Rei dos Reis está no meio do quadrado. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca com as próprias mãos a coroa de glória. Em cada mão são colocadas uma palma do vencedor e uma harpa resplandecente. Você recebe uma palma e uma harpa resplandecente. Para que a harpa? Então, quando os anjos dirigentes começam a tocar, todas as mãos dos santos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa. Como é que eu vou tocar a harpa se eu nunca aprendi? Deus vai nos dar essa capacidade. Para louvarmos o nome dele, ele vai nos ensinar a tocar. Porque todas as mãos, quando os anjos começarem a tocar, todos nós também vamos tocar. Aqui diz: colocada, ferida aos anjos, aos dirigentes anjos ferirem as notas, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhe suave música em ricos e melodiosos acordes. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade, a Nova Jerusalém. Jesus abre amplamente as portas de pérolas da Nova Jerusalém, e as nações que observaram a verdade entram na Nova Jerusalém. Quem vai entrar na Nova Jerusalém? As nações que observaram a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos abraçar Jesus, agarrar nele e ficar com ele dia e noite, todos os dias em comunhão com ele, para contemplá-lo em glória e vivermos com ele eternamente. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado.